E no vídeo de hoje eu convido vocês a colorir comigo uma ilustração neste livro da Hannah Carlson, o Summer Nights. Esse livro eu ainda não colori nada nele, então no vídeo de hoje teremos mais uma estreia. E olha que ele nem estava na minha lista para colorir em 2025, gente. Vou usar os lápis da Kaluuo, de 180 cores, essa lata maravilhosa que fazia um tempo já que eu não usava ela para colorir. Vou usar esses tons da Super Soft Faber-Castell, uns tons de laranja, amarelo. Vou usar também canetas brancas da Gelly Roll e a caneta Hybrid da Pentel. Essa daqui, gente, que ela é bem dourada, então eu vou usar para fazer alguns detalhes no final. E para quem adora colorir com lápis de cor, eu já vou dar um spoiler, que esse colorido é 98% lápis de cor. Só não é 100% por causa das 3 canetas, mas o restante eu só vou usar lápis de cor para colorir. Então fiquem até o fim para ver o resultado final, gente. Tá muito lindo. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Bora colorir comigo? A ilustração escolhida é essa. E a minha ideia para o colorido de hoje foi inspirada nessa imagem que eu peguei no Pinterest. Pretendo fazer uma maquiagem de caveira mexicana, inspirada nessas imagens, né, de como as mulheres se vestem e se maquiam para comemorar o Dia dos Mortos, né, no México. Até tem um nome, elas são chamadas de La Catrina. Geralmente as roupas são bem coloridas, né, e essas maquiagens super expressivas, tudo para comemorar o Dia dos Mortos, com elegância e humor. Com o papel vegetal, eu copiei alguns traços, né, dessas imagens que eu mostrei para vocês e tô passando pro rosto, né, para a ilustração que eu escolhi. Eu escolhi essa ilustração porque é um rosto mais limpo, né, geralmente as ilustrações de rosto da Hannah, sempre ela coloca alguma tatuagem, ou estrelas, ou besouros, né, cristais. Então essa eu achei ela mais limpa. E o melhor de tudo, só aparece um olho, então é menos trabalho, né? Eu coloquei esses desenhinhos, né, olha, do lado do nariz dela, no queixo, mas eu não gostei, então mais pra frente no vídeo vocês vão ver que eu apaguei e coloquei outros. Eu copiei uns arabescos dos livros da Johanna e ficou muito mais bonito, ó, pode ver que agora eu já apaguei. E eu tô fazendo, né, o círculo em volta do olho dela. Ai, gente, eu amei fazer esse colorido. Nossa, eu tô apaixonada. Eu já vi, né, o final e vocês vão ver daqui a pouco. Tenham paciência, não acelerem o vídeo, hein? Assiste direitinho pra vocês verem todo o processo. E agora sim, esses são os arabescos definitivos, agora eu gostei. Agora eu vou cobrir todos os contornos de lápis com essa caneta, é uma 03 da Unipin. E agora já começo a colorir, gente, olha, tô colorindo em volta dos olhos dela com esse tom de rosa. Eu vou fazer bem parecida com uma daquelas imagens que eu mostrei pra vocês, né, que eu tirei do Pinterest. Então eu deixei a imagem aqui aberta, né, na minha frente, no notebook, e fui me inspirando, né, nas cores. E vocês tinham me pedido, num outro vídeo que eu tava colorindo Hannah, vocês pediram pra eu ensinar a fazer a maquiagem, né? Então, hoje eu tô mostrando, olha, direitinho, passo a passo. Já aumentei um pouquinho ali o olho dela, ó, com gatinho.
Daqui a pouco vocês vão ver eu aumentando os cílios. Essa parte interna do círculo, como vocês viram, eu dei um fundo com aquele tom de azul mais claro. E agora com esse tom de azul um pouco mais escuro, eu vou fazer todo o contorno da volta, né, do círculo. Eu quero que fique degradê, num tom assim de azul petróleo, verde turquesa. Então eu vou usar vários tons de azul. Eu vou deixar passando na tela todas as cores que eu tô usando. E se você tiver o Kalu, você pode reproduzir, né? Se você gostar desse colorido. Mas se você não tiver, dá pra você usar outros lápis, mais ou menos, né? Com as cores parecidas. Tô usando bastante o preto nesse colorido, então nesse momento, olha, eu tô fazendo aí um sombreado nessa parte, pra dar profundidade, né, nessa parte do olho. E agora já comecei a aumentar os cílios. Olha como é fácil, gente. É só segurar o lápis com a ponta bem fininha e puxar, acompanhando o movimento do olho, ó. Eu fiz bastante cílios nela. E na parte de baixo também, olha, eu venho puxando os risquinhos. Esse processo de aumentar os cílios é bom vocês fazerem com um lápis que seja macio, mas não muito, porque senão não faz esse efeito. É a mesma coisa que fazer os pelos, né, dos animais. A ponta tem que estar bem fininha e tem que ser um lápis equilibrado, nem tão macio, mas também nem tão duro. Tô reforçando esse contorno do olho dela com o preto novamente, ó. Porque eu colori ali embaixo, né? Vocês viram com aquele tom de uva. Em cima também eu fiz mais alguns cílios no tom de uva. E agora pra reforçar o preto, olha, eu tô passando como se fosse um lápis de olho mesmo. Bem ali rente o olho dela. Aumentei também aqui, olha, no cantinho. Tô gostando.
Com esse tom de cinza bem clarinho, eu fui fazendo um contorno em todo o rosto, né? Que seria tipo a sombra ali do cabelo, a sombra do nariz. Então, aonde eu achei que tivesse sombra, eu passei um pouquinho desse cinza claro.
A coroa de flores eu decidi fazer com esses 4 tons. Vai ser um efeito dourado. Eu já mostrei também aqui no canal, né, como que faz o efeito dourado para vocês. Então eu começo com um tom mais escuro nas pontinhas, né? Em alguns lugares eu vou fazendo um sombreado com um tom mais escuro. Daí depois eu vou aumentando esse sombreado com os outros tons. Então é um tom após o outro. E por último eu finalizo com, geralmente é um tom de amarelo clarinho, um tom de creme, que dá esse efeito, né, de iluminado e dá a impressão de ser dourado. Gente, eu tô usando bastante esse apontador que eu já mostrei pra vocês, né, no vídeo de comprinhas. Por ele ter essas duas funções, né, um de apontar madeira e o outro de afinar a ponta, nossa, tá sendo perfeito. Porque nesse colorido eu precisei das pontas bem fininhas, né, principalmente do preto. Então eu economizei o meu preto usando esse apontador, porque daí eu não preciso ficar desgastando, né, toda hora a madeira.
E eu tô imaginando que isso daqui é uma renda. Sabe aquelas rendas transparentes, né? Que parece que a gente tá sem nada por baixo? Então, eu imagino que seja isso. Então, pra fazer de conta, né? Que essa renda, né? Essa pele, eu vou usar esses 3 tons. Eu já usei esse daqui, que é o mais clarinho. Então, eu dei um fundo normal aqui por toda essa área. Então, ele já está com esse fundo. Daí, agora, com esses 2... que é um cinza bem clarinho, e esse outro que é como se fosse um rosa nude, um rosa nude, poderia ser esse o nome dele é Grayish Pink. Então, eu vou fazer um sombreado em volta das flores e das folhas. O cinza vai ser bem pouquinho, ó, vai ser realmente só aqui na base, ó. Bem pouquinho mesmo, tanto é que nem aparece, acho que nem tá aparecendo direito no vídeo pra vocês. Então, em todos esses lugares assim, ó, mais estreitos, que eu imagino que deve ter sombra, eu passo o cinza. Aqui, olha, aqui embaixo do pescoço dela. Volta, né, do bico do passarinho. É bem sutil mesmo. Dá a impressão que não vai fazer sentido, né, mas depois vocês vão ver, vai ficar lindo. Agora, com esse rosa, eu vou fazer a mesma coisa. Venho aqui, vamos no início e venho esfumando. Então, dá essa impressão, né, de que tem realmente uma renda por baixo. Uma renda, um tecido, não sei. Ainda deixo um espaço mais claro. Vocês conseguem ver? Esse rosa eu tô com a mão bem leve. Se eu achar necessário, eu volto, dando acabamento. Gente, aqui na mão, eu deixei por último, né? Mas aqui, pra fazer essa textura aqui, né? Entre os dedos, o sombreado aqui, né? Dessa mão mais fechada.
Então, aqui eu tenho que usar um tom mais escuro de cinza. Então, eu vou usar esse daqui, ó, um cinza chumbo, que é o 152. Então, eu venho aqui, olha, marcando essas partes onde eu acho que tem que ser mais escuras. Aqui em volta também, olha, do dedo, pra poder marcar. Senão nem aparece que é uma mão, né? Aqui também, olha, nessa pele eu deixo um pouquinho mais escuro essa parte, que aqui, né, tá fazendo a sombrinha da mão. Eu deixei o lápis bem fininho a ponta, pra poder conseguir fazer esses efeitos de sombreado. Eu vou aproveitar o próprio desenho, só que eu vou deixar ele mais grossinho. Aqui eu vou tentar ligar, né, os dois dedos, ó. Aqui é a mesma coisa, ó, vem com a mão bem leve primeiro. Vem com a mão bem leve, só realmente deixando mais marcado essas linhas. Aqui também. E agora eu venho com o meu tom de pele, que é aquele mesmo que eu usei, e vou dar o fundo na mão inteira. Com a mão leve, não precisa pesar a mão, né? Porque a gente vai usar outros tons ainda.
alto do fundo com o cinza mais clarinho, o que eu vou fazer? Eu vou esfumar essas partes que eu deixei mais escura. Então, eu venho com o cinza e dou uma leve esfumada, ó, pra deixar mais marcado. Ao mesmo tempo que ele aumenta a sombra, ele deixa a sombra mais leve, mais, como pode dizer, mais natural. E aqui também. Todos os lugares onde eu fiz a sombrinha, eu venho com esse daqui. E agora com o rosa, eu venho fazendo a mesma coisa, ó. Eu venho passando por cima do cinza, avançando mais um pouco. Acho que tem que apontar. Eu vou passando por cima do rosa e aumentando, olha, as áreas de sombreado. E é isso daqui, é essa última fase que vai dar o efeito de pele mesmo, olha. Deixo mais forte aqui em volta também.
Aqui, essas 3 flores são cores diferentes. Então, essa daqui, eu vou usar essas cores. Começo com o cinza, a base do miolinho, só fazendo um sombreado aqui. Em todas as bases, ó, dos miolinhos. Isso eu já posso fazer em todas, porque o sombreado é a mesma cor. Agora, eu pego o tom mais escuro, que é esse, e vou fazer aqui, olha, vou colorir esse início das pétalas. Deixando essa área bem escura. Posso acompanhar, olha, esses detalhes, né, que já tem no desenho, pra ficar mais natural. Vou fazer isso em todas as pétalas. Onde tem essas áreas, ó, que tá dizendo que é uma parte interna, né, que é uma parte externa da pétala, eu também quero essa parte mais escura. Aqui. Ali já é outra flor. Essa parte. E aqui eu continuo nas bases. Daí com esse, olha, eu venho passando por cima e avançando mais um pouco. Nossa, ficou uma ponta maravilhosa.
essa flor, eu vou usar essas cores. Esses 3 aqui são os mesmos, só vai entrar mais 2, que são esses 2 tons de laranja. Então, com o cinza, eu já adiantei, né, aqui o miolinho, vocês lembram? E o cinza eu vou usar pra fazer o sombreado das pétalas. Bem pouquinho. Só pra deixar ligeiramente mais escuro, né? Esse início, essa parte aqui, olha, outra pétala. Então, aqui eu vou fazendo sombreadinho. Só na base. Agora, com o laranja mais escuro, eu venho passando aqui por cima dessa base e venho puxando aqui pra fora. Essa parte aqui eu quero deixar ela escura. Aqui também. Só. Então, eu deixo mais forte no começo e depois eu vou deixando uma mais leve. Agora, com o segundo tom de laranja, vou passando por cima e aumentando mais um pouco. Mas eu ainda deixo um espaço, sem colorir. Com esse amarelo, eu venho finalizando. E a última flor, nós vamos usar as mesmas cores da renda da blusa. Então, eu começo aqui com o preto, na base aqui, né, da pétala.
O cabelo eu vou usar essas três cores: preto, o marrom chocolate e um marrom que vai um pouco para avermelhado. Então eu vou começar com o preto, fazendo o sombreado próximo a esses enfeites que tem na cabeça dela. Então eu vou começar daqui de cima.
voltei com o resultado final do colorido de hoje. Ai, gente, eu tô sem palavras, porque a gente nunca imagina, né, o que a gente é capaz de colorir. Faz tempo já, né, que eu tô colorindo, mas eu não imaginei que eu fosse capaz de fazer um colorido assim, tão lindo, né, tão expressivo. E eu adoro esse tema de Dia dos Mortos, de Halloween. Na vida real, eu tenho pavor de cemitério, de morte, de velório. As pessoas que me conhecem, né, sabem que eu não vou. É muito raro eu ir a um cemitério. Eu prefiro fazer minhas orações em casa, né, guardar as memórias das pessoas que já se foram na memória mesmo, no coração. Eu não gosto, né, de ir em cemitério, essas coisas. Mas no mundo de mentirinha, né, entre aspas, eu adoro esse tema. Halloween e Dia dos Mortos para mim significa festa, alegria, comemoração. Então eu vou fechar essa temporada de Halloween com esse colorido, gente. Me conta nos comentários o que vocês acharam. Se vocês se sentiram inspirados em colorir Hannah Carlson, olha isso, gente! E se vocês gostam desse tema de Halloween, vou deixar os links dos materiais usados aqui embaixo, na descrição do vídeo, para vocês pesquisarem depois. Foi todo colorido com lápis de cor. Eu só acrescentei alguns detalhes, né, no final. Não sei se vai dar para vocês verem. Eu usei a caneta dourada aqui nessas bolinhas, nos piercings da orelha, no piercing do nariz. Usei a caneta branca também, né, para fazer alguns detalhes aqui no miolinho das flores, nos olhos dela e do passarinho. Aqui na pontinha também do miolinho das flores. E ficou assim, gente. Eu tô muito feliz, muito satisfeita comigo mesma. Eu não estou acreditando que fui eu que colori esse desenho, gente. Mas foi, viu? Podem acreditar que foi. Eu espero que vocês tenham gostado da minha ideia. Muito obrigado por estarem comigo até o fim. Nos vemos no próximo vídeo.